Fala galerinha das ações, beleza? Robson do canal Questão de Ação e hoje eu quero falar com vocês sobre análise técnica ou análise gráfica, que é um pouco disso daqui que a gente está vendo na tela. Então, assim, primeiramente eu queria explicar para vocês que existem dois tipos de análise e aqui eu já gostaria de falar o seguinte: uma funciona e a outra não funciona para alguns fins, né? Então, o que que acontece? Você já deve ter visto alguns vídeos aqui no canal, onde a gente faz uma análise da governança da empresa, uma análise dos dados da empresa, resultados. Então, por várias vezes eu pego lá a análise da empresa desde 2016 até 2020. Então, eu faço ano a ano se ela está tendo uma evolução financeira, se ela está tendo uma regressão, se tem mudado o business da empresa, se ela tem alguma vantagem competitiva nos negócios. Então, esse tipo de análise é uma análise fundamentalista, uma análise de negócio, uma análise de business, mercado. E aí, com isso, a gente consegue ter muito mais dados palpáveis para tomada de decisão. Porém, quando eu comecei no mercado lá em 2009, não era bem isso que se falava. O que estava em alta, inclusive falava-se muito mal da análise fundamentalista e dava-se exemplos de empresas que poderia burlar os resultados. Então falava de empresas americanas que, olha, essa empresa, ela estava divulgando o dado errado e ela quebrou e os acionistas perderam tudo. Então, você pode ver que esse é um argumento já bem direcionado para você ficar achando que a análise técnica vai ser a salvadora, a análise técnica é o correto, né? Então, assim, naquele momento, lá em 2009, como o mercado, a bolsa de valores, o mercado financeiro não era tão grande como é hoje, nem, não era todo mundo que conhecia, então eu acabei caindo nesse conto e vi muitos amigos meus caindo também nesse conto da análise técnica. Bom, no meu caso, ainda bem, eu tinha pouco dinheiro, né? Comecei a investir com 14 mil reais e eu posso falar que eu perdi uma grande parte do meu capital, que era só 14 mil na época, mas eu pude recuperar, né? Então a perda foi pequena. Agora você imagina se eu tivesse aí por volta de 140 mil reais. Bem, e o que que acontece? O que que eu aprendi, o que que eu tirei de aprendizado daquela época, né? Afinal, eu gastei muito dinheiro fazendo vários cursos. Eu tinha um amigo que trabalhava numa corretora, então a gente comprava curso junto, a gente dividia, né, a conta. Então, pude fazer vários cursos. Eu fiz cursos de day trader. É incrível, porque todo mundo que começa no mercado financeiro não quer fazer análise fundamentalista, não quer fazer um curso de desenvolvimento pessoal para ganhar mais dinheiro para investir em ações. A pessoa já quer ir direto na Fórmula 1 do mercado, que é o day trade. Então o cara quer virar um day trader. O cara quer comprar e vender ações no mesmo dia. Então aqui, por exemplo, nesse dia aqui, hoje é dia 7/7, né? A pessoa compraria na abertura, existe um negócio que eles chamam de setup, então a pessoa compraria na abertura do mercado, faria o setup, aí o mercado subiu, ela ia ficar super eufórica que ela estava ganhando dinheiro, aí depois o mercado caiu, devolveu todo o ganho, às vezes a pessoa é estopada, né, que você usa o stop, gain, stop loss lá, e muitas vezes você sai no 0 a 0 ou acaba perdendo dinheiro. É muito frustrante, você não tem tempo de se dedicar ao seu trabalho, né? Então isso só, só acaba prejudicando a sua vida profissional ou às vezes até na a sua vida pessoal. Algumas pessoas que operam em casa fica extremamente estressado e nossa mente não é preparada para esse tipo de volatilidade no intraday. Eu posso dizer que pouquíssimas pessoas têm essa capacidade de ganhar dinheiro com
como day trader. E o que que acontece então? Como que eles conseguiram, não vou dizer me enganar, porque eu acabei aprendendo bastante coisa no mercado com isso, né? Eu paguei pelo curso e eles me entregaram o curso, né? Então foi uma troca justa do ponto de vista financeiro, né? Mas do ponto de vista de ganho de longo prazo, isso é irreal. O que acontece é o seguinte, psicologicamente o nosso cérebro ele tende a ver padrões em tudo que a gente vê. E é por isso, por exemplo, que a gente pode ver uma imagem, quando a gente olha para o céu, por exemplo, a gente vê algumas nuvens, e se a gente ficar observando, a gente consegue ver algumas imagens. Ah, tô vendo ali um coração, tô vendo um avião, tô vendo um cachorrinho. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade de ver padrões em tudo. Então, por sinal, eu cliquei aqui no BBS E3 e eu acabei vendo aqui, ó, um padrão do mercado. É como se for que eles inclusive ensinam isso nos cursos. Olha, aqui é um ombro, cabeça, ombro. Lógico, tô forçando a barra aqui, mas seria. E aí caiu. E o pior é que aqui nesse caso caiu mesmo, entendeu? Mas muitas vezes, quando faz um padrão desse, ele tem 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Então, isso não significa nada. E aí, isso ele se repete por muitas vezes, né? Um dos setups que eu fiz, né, que eu aprendi no caso, era o do Swing Trader. Era inclusive de uma empresa bem conceituada no mercado na época. Tinha um fórum bem famoso, o curso deles não era caro para a época, então eu acabei fazendo bastante. Era esse setup aqui, a ação ela vem caindo, aí ela faz um pivôzinho de alta, um pivôzinho de baixa, e a hora que ela rompe esse topo aqui, você entraria comprado. Então aqui, olha, eu entraria comprado e olha o que que aconteceu. Possivelmente, provavelmente aqui eu seria estopado. Então, ó, eu ia demorar, ia ficar aqui 1, 2, 3, 4 meses e seria estopado aqui. Então, e aí depois que eu fui estopado, o que que ia acontecer? As ações iam subir e depois cair de novo. E aí nesse caso aqui eles falaram, olha, mas você foi estopado aqui, mas se você tivesse continuado comprado, você ia perder muito mais, tal. Então, assim, é muito subjetivo. É uma coisa que não é comprovada. Eles falam, olha, você tem que fazer backtest. É... Só que o mercado ele funciona em ciclos. Então pode ser que você faça um backtest agora e dê certo, e aí a hora que você comece a operar, dê tudo errado. Além do mais, você tem o fator emocional, que aí todos os dias, todas as horas, você vai querer ficar olhando no seu celular, olhando no seu home broker, se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Pessoal, foge disso. É o inferno. Mas aí você se pergunta, pô, Robson, mas todo dia eu vejo você com o Profit aberto. Inclusive, pessoal, essa ferramenta aqui é o Profit Chart, é o Profit Start que eu uso, né? Ele é uma versão gratuita e, por sinal, ele é muito bom. Ele traz aqui várias notícias, né? Olha, comunicado do mercado. Então, você acaba fazendo uma análise não só técnica, como uma análise também fundamentalista. Ó, aqui, ó, comunicado ao mercado. O Banco do Brasil foi deliberado, tal, tal, tal. Ferramenta do mercado, as teleconferências, resultados realizados no dia 5/8 e 9/11. Então, assim, ele tem as notícias também, que ajuda bastante. Sempre quando tem um fato relevante, ele sai aqui, ó, esclarecimento de questionamento da CVM em relação ao Banco do Brasil. Então você tem aqui todos os detalhes também das ações. E tem uma função muito interessante aqui, que é a função de dolarização. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Banco do Brasil. Vou colocar aqui no gráfico semanal e vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver ele bem com bastante tempo. Então aqui eu estou vendo o gráfico desde 2007. Você vê que o Banco do Brasil ele vem num ciclo de alta bem grande, tá? E hoje ele está valendo aí, o preço dele é R$ 31,80.
você pode vir aqui e colocar em dolarizar. Olha que interessante, quando você dolariza, ele não parece que está numa tendência de alta, né? Ele está numa tendência de alta quando a gente fala em preço em real, a nossa moeda. Quando você muda lá a moeda para dolarização, ele está aqui praticamente o mesmo preço há muito tempo. Então a pessoa pode tomar algumas decisões baseado nisso também, que eu acho muito importante você dolarizar as ações. Então, para que mais que eu uso análise gráfica? Além do mais, eu investi bastante dinheiro nisso, eu tenho que saber, pelo menos tirar algum proveito. Bom, eu faço o seguinte: o primeiro passo é escolher boas ações. Então, quando eu escolho boas ações, por exemplo, BBSE, Banco do Brasil, são ações que eu tenho em carteira, né? E quando eu vou entrar em uma ação nova, por exemplo, VEG. VEG também é uma ação que eu tenho em carteira e eu preciso aportar nela nesse mês. Então, às vezes eu vou dando uma olhada no dia a dia para ver se está no bom ponto de entrada ou não. Por sinal, hoje eu acabei entrando em VEG. Ela rompeu um topo aqui e eu acabei comprando bastante VEG. Qual que é a minha análise aqui? Nenhuma. Ela pode subir, ela pode cair. É uma empresa que eu venho aportando há bastante tempo. Então, eu só tento olhar os gráficos para tentar achar o melhor ponto de entrada quando eu vou comprar aquela ação, entendeu? Então, às vezes eu tenho lá 3 ações que eu tenho que aportar nesse mês e eu vejo qual que está com a melhor oportunidade e eu aporto nela. Então, hoje, por exemplo, eu aportei em VEG, aportei em BBSE3. BBSE3 está num ponto de inflexão lá embaixo. E a próxima ação que eu tenho que aportar vai ser Banco do Brasil. Financeiramente agora não vai ser possível, mas eu pretendo comprar mais ações do Banco do Brasil na semana que vem. E olha que interessante, o Banco do Brasil, ele aparentemente está fazendo um pivôzinho para retomada da alta. Bem, pessoal, era isso que eu ia falar para vocês. Assim, análise técnica, no meu ponto de vista, ele não serve para você fazer day trade, swing trade, mas eu acho que vale a pena você analisar de um ponto de vista diferente para tentar achar pontos de entradas que seja interessante, tá? É o jeito que eu faço, não é certo, não é errado, cada um tem um jeito. O importante lá no final, lá na sua aposentadoria, é você ter chegado no seu objetivo financeiro, tá bom? E, pessoal, lembre-se, é tudo uma questão de ação. Se gostou, dá um like, segue lá no canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau.